Agora, nós somos seres humanos, ao que consta. E contorno não é só contorno de objeto. Não é só contorno material. Eu não estou só a razão não dá conta de contornar ou de calcular ou de dar a fronteira só da caneta, do casaco, da echarpe, da pessoa, da mesa, da distância entre nós. Não é só isso que a razão faz. A razão, ela contorna uma outra coisa. Ela contorna a tua geografia interior também. Ela contorna aquilo que a gente falou, os teus sentimentos, os teus afetos. É a razão que dá conta disso. Ítalo, eu não entendi, porque para mim de um lado era sentimento, de outra razão. Vocês não põem essa dicotomia? Vocês jamais me ouviram falar uma asneira dessa. Eu inclusive falei, é as duas coisas articuladas, é o que eu sempre falei. Não é? É claro que a gente não é asneira, pelo amor de Deus, a gente fala essas coisas assim, porque tá falando qualquer coisa, né? Mas, se você for analisar mesmo como funciona, não tem nunca uma separação. O tamanho do teu coração, o tamanho do teu afeto, o tamanho do teu sentimento, o tamanho do buraco que você tem dentro de você, quem dá conta de falar tamanho? Essa que é a coisa. Quem dá conta de falar fronteira? É a razão. Então a razão, ao mesmo tempo que contorna os entes materiais, terceira camada, hein? Olha aqui, a nossa passagem, ela contorna o teu mapa interior. O que é isso? Quarta camada. Veja, é a mesma faculdade. Não parece, né? Quando a gente fala assim, eu sou tão quarta camada. Mas o que é você dizer que você é tão quarta camada? O que quer dizer que assim, a tua motivação é a motivação de quarta camada? Você ainda é um tipo de José. Derramando Nescau, não no chão da cozinha, mas derramando uma afetividade na vida. Você não contorna aquilo, você não tem uma segurança afetiva ainda. Você não tem noção exata do tamanho do teu afeto, do que cabe em você, do que não cabe em você. Do que é necessário, do quanto é necessário para que você se sinta preenchido. Todo mundo precisa de um pouco de felicidade, um pouco de carinho, de um pouco de afeto. Mas, sobretudo, todo mundo tem que saber o tamanho disso dentro de si. O que é a quarta camada? A quarta camada qual é a motivação na quarta camada? Fechar esse circuito afetivo. Do mesmo jeito que a motivação na terceira camada é encontrar resposta para os o que é issos materiais, que é o que o José faz, é encontrar resposta para toda vez que eu jogo Nescau da caneca, ele cai no chão deste modo, o cálculo do contorno do mundo é a motivação da terceira camada. O cálculo do contorno do mundo interior é a motivação da quarta camada. Isso é a quarta camada. É a razão dando conta de fazer esse cálculo. O jeito que você me olha, o jeito que você fala comigo, isso me afeta. Isso me afeta. Acontece uma transformação aqui dentro. Todo mundo sabe disso. Não é assim? A gente fala disso assim como... Nunca se preocupou muito com isso, mas o que eu estou falando é o seguinte. A faculdade humana que pega essa tua fala, que pega o teu olho, que pega a tua respiração, que pega o teu toque e articula isso dentro de mim, acomodando afetivamente, é a razão. É a razão. Tá? É a razão que faz isso. Então, o que é estar preso na quarta camada? Estar preso na quarta camada é nunca ter conseguido terminar de calcular o teu tamanho interior. Por isso que quem está preso na quarta camada é sempre autorreferente. É sempre sobre ele. Tudo que entra nele é a razão que pega e tenta fazer esse contorno. Como é que isso me afeta? Como é que eu me sinto? Como é que isso cabe dentro de mim? Mas por que é que você está me olhando desse jeito? Mas por que é que você falou assim comigo? Mas por que é que você não veio aqui hoje? Mas por que é que você não me respondeu o WhatsApp? Visualizou e não respondeu.
Não estou dizendo essa é a quarta camada, mas assim, a motivação de quarta camada é fechar esse contorno. Essa é a grande questão da vida dele. É sempre uma autorreferência. E daí você pode, com toda segurança, dizer, estamos na quarta camada. É duro falar isso. Não tem problema nenhum. Não é, presta atenção, isso não é depreciação. Não é para entender assim. Não pode ter medo de dizer que está na quarta camada. Porque se você está e você diz que está na quinta, tu se fudeu, tu não vai progredir. Você tem que ver assim, falar, caralho, eu não tenho certeza exata do tamanho do meu contorno interior. Eu sempre realmente estou eu estou inseguro quanto a isso. Meus relacionamentos, tanto profissionais, quanto espirituais, quanto amorosos, quanto familiares, eles têm esse matiz predominante. Realmente, eu não sei se quando eu começo a me relacionar amorosamente com alguém, é claro que passar aqueles primeiros meses da paixão, que é tudo muito confuso, qual que é a minha motivação de fato? É construir algo extrínseco? É dar sentido de permanência para o outro? Entendeu? Ou é sempre uma coisa autorreferente? É sempre uma preocupação autorreferente? Isso é tudo. Falei, Ítalo, mas não é assim que funciona? Falei, não. Entendeu? Muitos de nós nem conhecemos um outro tipo de movimento. Assim, isso é tudo do mundo. Mas isso é a quarta camada ainda. Aí eu vou te explicar. Por que é que a escola... Eu falei, a escola da primeira camada é a astrocaracterologia. A escola da segunda camada é o Zondi, mas é muito mais do que isso. É essa simbólica que a gente acabou de parir aqui. Não tem nome isso ainda. A terceira camada são as terapias cognitivo-comportamentais. São os circuitos óbvios de relação no mundo. Resposta, pergunta e resposta do mundo. É simples. A quarta camada é a psicanálise. Por quê? Porque a quarta camada é um fechamento, é um desejo de fechamento interior. É uma busca por isso. Então deixa eu explicar aqui o centro da coisa. Fica comigo aqui, isso aqui é importante a gente ver. Sobretudo quem é estudante, quem é profissional da área. Por quê? Porque existe uma vulgarização de um termo técnico, que é o termo técnico central da terapia. É claro que quando a gente vai estudar psicanálise, a gente fala, estuda esses complexos, o aparelho psíquico, sobre muito da vida do Freud, mas tem uma coisa que é o centro da técnica. Olha o que é o centro da técnica. É o que a gente chama de transferência. Vulgarmente, talvez vocês conheçam esse termo, já tenham ouvido falar, quem já foi analisado ou quem é analista, a gente usa-se o termo transferência de um modo muito vulgar e leviano. Imagina só que você vai ao meu consultório e aí você gosta de mim, eu noto que você gosta de mim. Eu noto que você chegou lá meio fechadão, meio contrariado, foi porque, tua namorada mandou, sei lá. Mas aí, na segunda sessão, cara, tu tá à vontade lá, tirou o sapato, pediu café, os caralho. Vulgarmente a gente fala assim, cara, como é que é teu nome? Desculpa. O Luiz fez uma transferência comigo, ele tá à vontade. É assim que se fala vulgarmente. Isso não é a transferência. Mas não é mesmo. O que é a transferência psicanalítica? A transferência é o momento da terapia no qual o paciente te põe no lugar do pai dele. Ali você tem a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque olha aqui. Você é hereditariamente e aprende e contorna. Né? Você é ontologicamente, entra numa tradição histórica, começa a manipular os elementos desse mundo histórico, começa a manipular os elementos do teu mundo histórico, que é teu agora, não é isso? E quem está te dando os recursos de apoio, de suporte nesse momento, sobretudo, são os cuidadores, são seus pais, por definição. Não é isso? A quem compete te dar os recursos de contorno interior, de estabilidade interior? Aos pais. Eles não te deram por algum motivo, por isso você ficou preso na quarta camada. Falta em você uma segurança afetiva, uma segurança do teu tamanho. Óbvio, você frequentou um ambiente no qual os pais não tinham um amor benévolo, seguro, constante. Te suportavam, te sustentavam, estavam do teu lado, não faziam chacu... Enfim. Claro, o mundo interior não vai ser fechado.
Você não tem segurança do teu tamanho afetivo. Uma tragédia, no final do nosso tempo. Então, no setting terapêutico, isso pode ser reproduzido. Ora, quando você me põe no lugar do teu pai, eu tenho a faca e o queijo na mão para quê? Para fechar o teu contorno afetivo. A pergunta que eu faço é, eu tenho mesmo a faca e o queijo na mão para fazer isso? Se você não tem emuná, não. Porque no limite, o que faltou para o teu pai e para tua mãe para poder fazer isso com você? A autoridade, a emuná. O lugar mesmo de alguém maduro. Ora, se eu fui cuidado por alguém imaturo, ele tem as mesmas carências e dúvidas minhas. Ele só está mais velho. Então, quando eu estou no setting terapêutico e acontece a transferência, eu vou te dizer o que acontece imediatamente. Entre o terapeuta imaturo e o paciente que fez a transferência. Acontece o outro fenômeno, o outro lado da transferência. Chama-se contra-transferência. O que é a contra-transferência? A gente diz vulgarmente assim, fiz uma boa contra-transferência com ela. Eu gosto dela, adoro quando ela vai lá. Gente, por mim eu nem cobrava quando ela fosse lá. Que é tão bom. É uma tarde de terça-feira que eu mais gosto. Mariana vai lá, eu adoro. Mas não é isso. A contra-transferência, qual é o processo? Assim, olha, você me colocou no lugar do seu pai. Só que eu também sou imaturo. Eu também não estou fechado ainda. O que acontece? Aquilo me afetou. E eu vou ficar contigo tentando entender os motivos pelos quais eu estou afetado por você ter me colocado nesse lugar. Entendeu ou não? Imagina para uma pessoa imatura, você posta um lugar paterno. Isso vai afetá-la de qualquer modo. A contra-transferência pode ser boa ou pode ser perturbadora, tanto faz. Você entende ou não? O fato é que quando você me coloca no lugar do seu pai, isso pode me afetar. Quando me afeta, no sentido assim, cara, coube um monte de coisa aqui, faltou um monte de coisa aqui, eu revi em mim aquele lugar de que meu filho não me põe no lugar dele, meu pai não me botou no... Entendeu? Aconteceu a contra-transferência. Ou seja, é um cego guiando outro cego. O processo terapêutico nunca vai terminar. Porque são duas pessoas sem emuná, imaturas, convivendo. O que acontece? Quarta camada forever. Processo analítico de 8 anos. É isso que acontece. Entendeu o que é a transferência com transferência da quarta camada? Entendeu o processo da quarta camada? Então, o que é que tira o sujeito da quarta camada? Veja, o que tira o sujeito da terceira camada chama-se tempo. O sujeito sai da terceira camada só por uma questão de tempo. É cronológico. A terceira camada vai passar. Quando ele entra na quarta, veja, ele já tem um esforço ali. Ele entrou na quarta camada. Se ele está num mundo organizado, normal, no qual as relações são estáveis, os lugares são bem definidos, não tem dificuldade de ser da quarta camada. O que é o grande e atual fenômeno do bullying? Ora, o que é o bullying? O bullying existe, tá? Tem um pessoal mais assim, né, faca na cadeira, assim, porra, bullying é os caralho, minha época tinha isso, ninguém morria. Né? O pessoal fala, isso é criança criada a leite com pera. Né? O bullying não. O bullying é um fenômeno que existe. Só não pode ser confundido com um fenômeno velho como a morte chamada chacota e caricatura. O fenômeno de caricatura nada mais é do que o domínio da linguagem. A criança começa a dominar a linguagem e começa a se relacionar com os seus pares através dos traços distintivos. Narigudo, gordo, baixote, girafa, saco de baleia, o caralho. Isso não é bullying. Isso é velho como andar para frente. É só falta de respeito infantil. Criança serve para faltar com respeito. Criança não serve para nada. Né? Criança é um tipo de demônio sem cérebro. Então, é o que se espera uma criança. Isso não é nada demais. Isso não é nada. Então, meu filho está sofrendo bullying. Estão chamando ele de carecão. Falei, porra, ele não tem cabelo mesmo? É carecão. Paciência. Não é isso? Isso não é um bullying. O bullying é um fenômeno terrível, sociológico. Olha só, presta atenção aqui. É um problema de quarta camada.
Toda fundação de civilização, ela acontece a partir de uma estrutura que sempre se repete. Você pega a fundação das civilizações gregas antigas, sempre tem um processo. Você pega a fundação da civilização cristã ocidental, tem um processo. Toda civilização tem um processo. O processo é formação de civilização, formação de comunidade. Por definição, se uma comunidade está se formando, não temos ainda uma autoridade clara. O conjunto de leis e regras, ou aquele no qual essas leis e regras está encarnado, em geral uma pessoa, não está claro ainda. A comunidade está definindo quem vai ser esse sujeito. E não é por democracia. A democracia é uma invenção absolutamente contemporânea que não funciona. Né? O sujeito que democraticamente manda no país nem sempre é o que tem mais autoridade. Isso a gente sabe. Né? Então a autoridade não é uma escolha democrática, é uma escolha que acontece por um processo. Um processo ritual. O rito, em geral, é o seguinte, é sempre assim, Rômulo que mata Remo, Caim que mata Abel, judeu que mata o Cristo. É sempre assim, é sempre a escolha de um bode expiatório. Tem sempre alguém na comunidade que é o receptáculo da projeção dos males e das dificuldades e das carências da comunidade. Isso é o fenômeno do bode expiatório. A comunidade olha para alguém que pode aguentar todos os, entre aspas, pecados daquela comunidade. A comunidade sacrifica esse sujeito. E depois de estar sacrificado, a sociedade presta culto a ele, porque pobre dele. A gente projetou nossos pecados nele, os sacrificamos, ele não era para ter feito isso com ele. Isso é o fenômeno fundacional de toda a civilização. Tá? O que é o bullying? Todo início de ano, uma nova comunidade é formada em salas de aula. De todo esse paizão de meu Deus. Não é? Ora, num momento como o nosso, no qual os professores não têm autoridade, porque eles não se colocam como professores, os diretores não têm autoridade porque não sabem o que é uma direção de colégio, os pais pobrezinhos acham que a autoridade está no colégio e é o lugar onde ela nunca esteve, não vai estar. O que acontece com aqueles alunos, aqueles 20 alunos de sala de aula? Eles vão ter que formar uma comunidade ali. Então eles escolhem um bode expiatório. Esse é o processo mais antigo que anda para frente. Isso é o bullying. O bullying é grave pra caralho. O moleque é o bode expiatório no qual é derramar todos os pecados daquela comunidade. Então, se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho uma dúvida, se eu tenho um defeito, eu projeto em você. E você vira tudo aquilo. Só que imagina, se você vira o bode expiatório, você carrega isso de todo o grupo. E o grupo vai te sacrificar. Isso só acontece por quê? Porque o professor não tem autoridade. Porque se você forma uma sala de aula que aparece a autoridade, que é o professor, não tem bullying. Você pode ter certeza, uma sala de aula na qual tem bullying, os professores estão todos fracos. Tá? Isso é o fenômeno de formação do bullying.